Gênesis capítulo 1, o princípio. Eu aconselho sempre as pessoas transformarem os subtítulos em perguntas. O que aconteceu no princípio? O que houve no princípio? O que é o princípio? Imediatamente o versículo 1 vai nos responder. Gênesis significa nada mais nada menos que início, começo, princípio, origens. E essa é a palavra-chave de todo o livro de Gênesis. Mostrar a origem de todas as coisas, a gênese de todas as coisas. E revela, acima de tudo, um Deus criador. Por quê? Porque antes do início de qualquer coisa, é necessário que alguém exerça alguma função para criar algo, se tratando do próprio Deus, criar algo exclusivamente do nada. O que entra na contramão da ciência moderna, que defende o evolucionismo, inclusive que você e eu viemos do macaco, e várias outras questões mais polêmicas, como por exemplo o globo terrestre, como por exemplo o Big Bang, várias outras questões que não vamos mencionar aqui para não sair fora do foco. Bom, em Gênesis nós vamos encontrar o início de todas as coisas, o começo de tudo. A criação de Deus, a criação do universo, a criação do homem, o primeiro pecado, o primeiro homicídio, a primeira promessa da vinda de Cristo. Então é um livro que vai falar do começo de tudo. E por essa razão já leva o nome de Gênesis, começo, princípio. E eu vou buscar ser bem breve aqui na exposição destes versículos. Não sei quantos versículos eu vou conseguir expor hoje, apresentar hoje para vocês, mas eu vou buscar ser bem claro, bem enfático na abordagem. No princípio, o que houve no princípio? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Preste atenção, amado irmão. Deus, ele é um ser eterno e infinito. Existem diferenças grandiosas entre infinitude e eternidade. São atributos divinos de Deus. Se qualquer outra pessoa tivesse um dos atributos divinos que só Deus possui, esta outra pessoa também seria o próprio Deus. Os anjos são seres eternos? Sim, são seres eternos. Isso faz deles um Deus? Não faz deles um Deus. Por quê? Porque eles têm uma data de nascimento. Em uma das eternidades passadas, eles foram criados. Eles nunca... Eles não têm a capacidade do próprio Deus de viver de eternidade em eternidade. Teve um tempo que eles foram criados. Eles têm uma data de nascimento, ao passo que Deus não tem, sempre existiu. Em uma dessas eternidades, Deus ele abre um espaço em uma delas, é a eternidade que nós estamos vivendo agora. Existe uma eternidade que nós estamos agora. E nesta eternidade Deus abre um espaço chamado Cronos, um espaço que pode ser medido. E no princípio desse espaço, deste tempo, deste Cronos, um tempo que pode ser medido, cronometrado, programado, planejado, cronometrado, enfim, que pode ser analisado, Deus ele começa uma obra. A eternidade está passando. E no meio dessa eternidade, podemos usar essa expressão, Deus cria um tempo. Um tempo que pode ser analisado, e as Escrituras dizem que no princípio deste tempo, Deus criou os céus e a terra. Chegará então uma outra eternidade, uma eternidade de salvação eterna e uma eternidade de condenação eterna. A eternidade celestial e a eternidade infernal. Então, essas eternidades são formadas por séculos, séculos e séculos passarão, e essas eternidades sempre existirão. Nesta eternidade, que não é o tempo que Deus vive um tempo chamado Cronos, que é o tempo que pertence ao Senhor. Aliás, tudo pertence ao Senhor, inclusive o tempo que nós vivemos. Não é nosso, não nos pertence. Nós apenas buscamos administrar o nosso tempo, o tempo em que nós vivemos.
E no princípio deste tempo, do Cronos, onde Deus abre um espaço na eternidade, ele cria os céus e a terra. Bom, neste capítulo 1 de Gênesis, nós vamos encontrar um atributo grandioso do Senhor, que é a sua capacidade criadora. A capacidade criadora de Deus não é somente a capacidade de criar algo, de formar algo daquilo que existe. Muito pelo contrário, está em criar e formar algo daquilo que não existe. Em Hebreus capítulo 11, nós vamos encontrar o grande capítulo dos heróis da fé, e o escritor vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, das coisas que não são criadas, das coisas que não existem. A fé te faz ver essas coisas e ter a certeza delas. Por exemplo, você espera a vinda de Cristo. Por que você espera a vinda de Cristo? Porque a fé produz esperança em seu coração de que Cristo irá retornar. Você não vê, mas você tem a certeza que ele voltará um dia. Como? Por meio da fé. Pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Os antigos serão relatados a partir do versículo 5. Aliás, versículo 4. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, que nós estamos vendo hoje, sol, lua, estrelas, árvores, plantas, céus, toda a criação, não foi feito do que é visível. Então a capacidade criadora de Deus, essa capacidade de criação, esse atributo divino grandioso, está na habilidade, no poder de criar as coisas daquilo que não existe. E só em Gênesis capítulo 1 nós vamos encontrar Deus sendo apresentado mais de 50 vezes como o principal agente criador, seguindo assim por todo o livro. O livro de Gênesis apresenta Deus como principal agente criador durante a sua história. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de falarmos exclusivamente dos céus e da terra, vamos pular lá para João capítulo 1, que vai mostrar também um acontecimento no princípio. Como é que Deus criou os céus e a terra? O que nós podemos extrair de João capítulo 1, a partir do versículo 1, sobre o começo, sobre o Gênesis aqui no princípio. Vamos lá. Em princípio, ou seja, qual o princípio de Gênesis na criação dos céus e da terra? Era a palavra. Aqui está se referindo à pessoa de Cristo. Cristo estava lá no princípio. E como ele atuava? Por meio da palavra operante, o poder da palavra da vida, o poder da palavra, do poder da palavra operante. E ele era a palavra, e a palavra estava com Deus. O poder desta palavra que gera vida estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. O que João está querendo dizer aqui basicamente? O objetivo do livro de João é revelar, manifestar e dar mais esperança à cristandade da divindade de Cristo, que de fato Cristo é o Deus que se encarnou e habitou entre nós. E ele diz, olha, está querendo dizer basicamente isso aqui, que aquela palavra que operava lá no princípio, lá em Gênesis, ela agora se manifestou. Quando ele diz, e a palavra era Deus, ele está dizendo basicamente, ele não é somente o Logos operante, a palavra operante lá do Antigo Testamento, lá do princípio. Agora ele também se manifestou. A palavra operante, o poder operante da palavra lá em Gênesis capítulo 1, se fez presente, tomou uma forma, tomou um corpo, e nós vimos na mesma, aliás, na primeira carta do apóstolo João, a partir do versículo 1, ele vai dizer, o que era desde o princípio, qual o princípio?
do Gênesis, o que era desde o começo de tudo, aquele que estava lá no início de tudo, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. O que João está querendo dizer aqui? Aquela palavra que existia desde o início, que desde o princípio já existia, nós ouvimos dessa palavra e mais, vimos com os nossos olhos e contemplamos e as nossas mãos apalparam. Nós não somente ouvimos acerca da palavra, nós não somente vimos com os nossos olhos, nós não somente contemplamos o poder desta palavra da vida, mas as nossas mãos também apalparam. Nós somos testemunhas oculares desta encarnação do próprio Deus, da pessoa de Deus sendo manifesta entre nós. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai. Quando é que estava com o Pai? Lá em Gênesis capítulo 1. É só voltarmos aqui em João capítulo 1. A palavra estava com Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E aqui na sua primeira carta ele vai dizer: e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então João ele vai tratar de esclarecer, de manifestar de forma muito simples, mas muito clara aos cristãos algo importantíssimo para a igreja: a divindade de Cristo. O que ele quer dizer basicamente, a visão é esta: não se esqueçam disso. Cristo é o próprio Deus que se manifestou entre nós. Este estava em um princípio com Deus. Vou ler novamente o versículo 1 para nós fazermos uma ponte do versículo 1 e o versículo 2. Em princípio era a palavra, está falando de Cristo. E a palavra e Cristo, a palavra operante do Antigo Testamento, lá no início, estava com Deus e a palavra era Deus. São dois deuses? Não, é um único Deus. O que João está querendo dizer aqui basicamente é isto: que aquela palavra operante e a palavra manifesta que eles contemplaram é um único Deus, que Cristo é o próprio Deus. Quando ele diz isso aqui, ele vai nos mostrar a pré-existência de Cristo, que Cristo ele sempre existiu, ele é infinito e ele é eterno. Ele nunca foi criado. Sabemos que ele foi gerado no ventre de Maria por ação miraculosa do Espírito Santo, mas ele nunca foi criado. Cristo é incriado. E aqui nós vamos encontrar ainda um ponto importantíssimo. Quando diz este, quando aqui no versículo 2 usa o termo este, está se referindo a este mencionado no versículo 1. Este quem? E a palavra era Deus. Este Deus estava em um princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Por este Deus, o qual era a palavra operante, o próprio Deus, o próprio Cristo. E sem ele, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. O que eu disse anteriormente, que se alguém ter os mesmos atributos divinos de Deus, significa que essa pessoa é o mesmo Deus. Ela é o próprio Deus. Aqui nós encontramos Cristo como um ser eterno, incriado, um ser infinito, criador. E aqui nós vamos encontrar um ótimo argumento contra as testemunhas de Jeová, que defendem que Cristo ele foi a primeira criatura de Deus e que eles não usam o termo Deus, usam o termo Jeová, e que Jeová amava muito a sua criação, o seu primogênito, porque Cristo foi a primeira criação de Jeová, e etc. e tal. Na tradução da Bíblia da Sociedade de Torres de Vigílias, Tratado de Torres de Vigílias, está escrito assim: no princípio era uma palavra, e a palavra era um ser divino. Ou seja, que Cristo estava lá.
mas ele nunca foi eterno, ele foi gerado, criado e posteriormente gerado, e também fala que ele era apenas um ser divino, ou seja, apontando para Cristo como simplesmente um ser espiritual celestial, que Cristo era apenas um ser divino, possuía uma natureza celeste, possuía apenas o perfil de um ser espiritual, mas não era o próprio Deus. Este é o argumento das testemunhas de Jeová. Não é isso que nós vamos encontrar nas Escrituras. Por quê? O argumento mais básico eu já manifestei aqui para vocês, que é a questão dos atributos divinos. Todas as vezes que as Escrituras mencionam alguém como tendo os mesmos atributos de Deus, é porque essa pessoa é o próprio Deus que está se referindo ao próprio Deus. O outro ponto importante é na tradução. A tradução original, no grego koiné, nós vamos encontrar todas as vezes. Eu não estou falando de uma, nem duas, nem três vezes, não. Eu estou falando de todas as vezes. Quando as Escrituras apresentam o verdadeiro Deus, o verdadeiro e vivo Deus, ela usa sempre o termo grego theos. Theos significa Deus. E as Escrituras, quando ela se refere ao verdadeiro Deus, ela usa o termo theos. Entretanto, todas as vezes, não estou dizendo também nenhuma, nem duas, nem três vezes, não. Estou dizendo todas as vezes que Cristo se manifestou como Deus, as Escrituras usam o termo theos. Então, isso quer dizer que Cristo é o próprio Deus. Nós nem precisaríamos dessas explicações, porque o próprio texto é muito claro. No princípio de Gênesis era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Isto é suficiente. Isto nos basta. Este Deus estava em um princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O que nós lemos lá em Gênesis capítulo 1. Que no princípio Deus criou os céus e a terra. Como é que Deus criou os céus e a terra? Versículo 3 do Evangelho de João capítulo 1. Por meio de Cristo, a palavra operante, nele foram criadas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Foi assim que Deus criou todas as coisas no princípio. Por que Deus criou todas as coisas no princípio? Por meio da palavra operante, por meio de Cristo, meu amado irmão. Porque, versículo 4, nele estava a vida. É o que ele diz novamente lá na sua primeira epístola, na sua primeira carta. Agora nós vamos voltar para Gênesis capítulo 1. No princípio, neste tempo que pode ser cronometrado, medido, que Deus abre um espaço na eternidade, criou Deus os céus e a terra. Nós já vimos que esse Deus criador aqui não é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele criou os céus e a terra. Bom, quando nós lemos aqui que Deus criou os céus e a terra, nós vamos ver que Deus ele não cria isso, não exerce essa criação em vão, porque ele estava sem nada para fazer, ou porque ele gostava de passar o tempo criando coisas. Não. Tudo que Deus faz, ele faz com um propósito. Tudo que Deus exerce, ele tem um objetivo. E Deus tinha um objetivo, ele tem um objetivo em para ter criado os céus e a terra lá no princípio, lá no início do Gênesis. Quando nós falamos dos céus, nós estamos falando basicamente de três céus. O céu, esse céu atmosférico, que nós estamos rodeados por pássaros, por baixas nuvens, vapor, o orvalho, a neblina.
o céu que os pássaros voam. Quando nós falamos do segundo céu, nós estamos falando de um céu onde o Sol e a Lua eles circulam, onde o Sol e a Lua eles passam por cima da Terra. E quando nós falamos do terceiro céu, nós estamos falando justamente do céu da habitação de Deus. Nós ainda vamos fazer uma análise disso posteriormente. Bom, e as características da Terra? Nós não vamos encontrar características do céu aqui em Gênesis capítulo 1. Não, nós vamos ver muitas referências que falam dos céus, mas não aqui em Gênesis capítulo 1, porque o objetivo de Gênesis capítulo 1 é mostrar a criação de Deus aqui nesta criação, mostrar a ação de Deus nesta criação. E como era a Terra? Primeira característica da Terra: a Terra era sem forma e vazia.